Nosso planeta, essa linda bola azul girando na imensidão do espaço, é um lugar de maravilha e vida incríveis. Frequentemente caminhamos sobre sua superfície, dando como certo o chão sólido sob nossos pés e os céus calmos acima. No entanto, no fundo de seu núcleo e no alto de sua atmosfera, forças imensas estão constantemente em ação. Estes são os motores do nosso mundo, moldando continentes, criando montanhas e impulsionando o clima que nos sustenta. Durante a maior parte da história humana, vivemos em um delicado equilíbrio com esse poder. Um equilíbrio que pode ser, às vezes, profunda e terrivelmente perturbado. É um lembrete humilde de que somos apenas convidados em um planeta governado por leis muito mais antigas e poderosas que as nossas. A história da humanidade está profundamente entrelaçada com a história dessas grandes forças naturais. Nossos ancestrais observavam vulcões em erupção com uma mistura de medo e admiração, vendo-os como a ira dos deuses. Eles testemunhavam inundações que podiam remodelar vales de rios inteiros da noite para o dia, e sentiam o chão tremer de maneiras que desafiavam toda a compreensão. Esses eventos não eram meras curiosidades, eram forças fundamentais que moldavam migrações, influenciavam culturas e se tornaram a base de nossos primeiros mitos e lendas. O próprio tecido de nossas sociedades, nossas religiões e nossa compreensão do mundo foi tecido a partir desses encontros com a energia bruta e indomável da Terra, um poder que tanto dá vida quanto, em um instante, pode tirá-la. Precisamos entender que esses fenômenos, que chamamos de desastres, não são atos maliciosos. Eles são simplesmente o planeta respirando, mudando e mantendo seu próprio equilíbrio. Um vulcão entra em erupção para liberar a pressão das profundezas do manto terrestre. Um terremoto é a liberação súbita de tensão ao longo de uma falha que se acumulou por séculos. Um furacão é um motor magnífico e giratório de calor e umidade, um processo natural para equilibrar a temperatura do planeta. Estes são eventos neutros de uma perspectiva geológica. É somente quando nossos assentamentos humanos, nossas cidades e nossas vidas estão em seu caminho que eles se tornam o que percebemos como tragédias de uma escala inimaginável. Portanto, nossa jornada para entender esses eventos não é apenas uma busca científica, é uma jornada para entender nosso próprio lugar no mundo natural. Requer um profundo senso de respeito pelos próprios sistemas que nos permitem existir. Por milênios, observamos e registramos essas demonstrações de poder, movendo-nos lentamente da superstição para a ciência. Essa jornada tem sido longa e árdua, marcada por imensa perda e tristeza. No entanto, também tem sido um testemunho da resiliência humana e de nosso desejo inabalável de aprender, adaptar e proteger uns aos outros do poder formidável e inspirador do planeta que chamamos de lar. Há momentos na história em que o próprio chão em que confiamos para ser estável nos trai com violência horripilante. Talvez nenhum evento ilustre isso de forma tão clara quanto o terremoto de Shanxi de 1556 na China. No meio de uma fria noite de janeiro, a Terra convulsionou com uma força que permanece uma das mais mortais já registradas. Não foram os edifícios mais altos que causaram a maior devastação, mas as habitações em cavernas únicas da região, conhecidas como Yaodongs, esculpidas nas suaves falésias de Loess. Essas casas, que haviam fornecido abrigo por gerações, desabaram em um instante, enterrando seus habitantes vivos. O número oficial de mortos foi impressionante, mas o custo humano real, estimado em mais de 800 mil vidas, é quase impossível de compreender totalmente. Séculos depois, em uma manhã de dezembro de 2004, o planeta demonstrou seu poder de uma forma diferente, mas igualmente devastadora. No fundo do Oceano Índico, ocorreu um terremoto colossal, o terceiro maior já registrado por sismógrafos. Foi um evento de energia quase inimaginável, liberando uma força equivalente a milhares de bombas atômicas.
Esse titânico deslocamento submarino movimentou um imenso volume de água, criando uma série de ondas poderosas. Um tsunami. Essas ondas viajaram silenciosa e rapidamente pelo oceano, movendo-se na velocidade de um avião a jato. Para os navios em alto mar, eram quase imperceptíveis, um suave balanço na superfície. Mas, ao se aproximarem das costas rasas de 14 países diferentes, transformaram-se em paredes monstruosas de água. O tsunami do Oceano Índico de 2004 atingiu sem aviso, pegando milhões de pessoas completamente de surpresa. Das praias da Indonésia, às costas da Tailândia, Sri Lanka e até mesmo tão longe quanto a África, comunidades inteiras foram varridas em minutos. Resorts de férias, vilarejos de pescadores e cidades costeiras movimentadas foram inundados pela força esmagadora da água, que arrastou tudo em seu caminho. Casas, escolas, estradas e, o mais trágico, pessoas. O evento ceifou quase 250 mil de vidas, deixando um rastro de luto e destruição que se estendeu por uma vasta porção do globo. Foi uma lição brutal sobre a interconexão do nosso mundo, mostrando como um evento em uma parte do oceano poderia trazer tragédia para costas a milhares de quilômetros de distância. Tanto o terremoto de Shanxi quanto o tsunami do Oceano Índico servem como lembretes profundos da dinâmica oculta da Terra. Não são incidentes isolados, mas parte da contínua história geológica do planeta. O terremoto na China foi resultado do movimento lento e gradual das placas tectônicas, um processo que tem moldado nossos continentes por bilhões de anos. O tsunami foi uma consequência direta desse mesmo motor poderoso. Esses eventos nos forçam a olhar além da superfície e apreciar a imensa e inquieta energia que jaz sob nossos pés. Eles revelam nossa vulnerabilidade, mas também acendem nossa determinação em entender essas forças e encontrar maneiras de coexistir com elas com mais segurança. O poder do nosso planeta não se limita ao chão sob nossos pés. Ele também reside no próprio ar que respiramos e na atmosfera que envolve nosso mundo. Em abril de 1815, um vulcão chamado Monte Tambora, na ilha de Sumbawa, no que hoje é a Indonésia, despertou de seu sono com uma erupção cataclísmica. Foi a erupção vulcânica mais poderosa registrada na história humana. Uma explosão tão imensa que ejetou uma enorme pluma de cinzas, gases e rochas para a estratosfera. O som da explosão foi ouvido a mais de 1000 milhas de distância, e a área imediata foi mergulhada na escuridão total por dias. Vilas inteiras foram incineradas por fluxos piroclásticos, e a própria ilha foi soterrada por uma espessa camada de cinzas. O impacto de Tambora, no entanto, foi muito além de sua vizinhança imediata. A colossal quantidade de dióxido de enxofre e cinzas que ele jorrou na atmosfera criou um véu global, refletindo a luz solar de volta ao espaço e causando uma queda dramática nas temperaturas mundiais. O ano seguinte, 1816, ficou conhecido como o Ano Sem Verão. Em todo o hemisfério norte, as colheitas falharam, o gado pereceu e a fome se espalhou. Na Europa e na América do Norte, geadas e nevascas de verão eram comuns. Essa anomalia climática global, desencadeada por um único vulcão, levou a motins por comida, doenças e agitação social generalizada. É um exemplo claro de como um único evento localizado pode ter consequências em cascata e devastadoras para todo o planeta. Mais de um século depois, em agosto de 2005, a atmosfera liberou sua fúria de uma forma diferente. O furacão Katrina, um ciclone massivo e poderoso, formou-se sobre as águas quentes do Atlântico. Ao se mover em direção à costa do Golfo dos Estados Unidos, ele se transformou em uma monstruosa tempestade de categoria 5. Embora seus ventos fossem aterrorizantes, sua maior arma era a água. O Katrina impulsionou uma enorme tempestade à sua frente, uma parede de água do mar que sobrecarregou as defesas costeiras da Louisiana e do Mississippi.
A cidade de Nova Orleans, grande parte da qual fica abaixo do nível do mar, era particularmente vulnerável. Seu sistema de diques, projetado para protegê-la de inundações, falhou sob a imensa pressão, levando a uma inundação catastrófica. O rescaldo do furacão Katrina foi uma cena de caos e desespero absolutos. 80% de Nova Orleans foi submersa, deixando dezenas de milhares de pessoas presas em suas casas e em telhados, cercadas por águas de inundação contaminadas. O desastre expôs vulnerabilidades sociais profundas e destacou falhas na engenharia, no planejamento e na resposta a emergências. A tempestade não apenas destruiu edifícios e infraestrutura, ela desintegrou comunidades e desalojou mais de 1 milhão de pessoas, desencadeando uma das maiores migrações internas da história americana. Assim como Tambora, Katrina foi um poderoso lembrete de que nossas cidades modernas e tecnologias sofisticadas ainda são profundamente vulneráveis ao poder bruto dos motores atmosféricos da natureza. A verdadeira medida de um desastre natural não pode ser encontrada em dados geológicos ou estatísticas meteorológicas. Ela está escrita nas histórias das pessoas cujas vidas são irrevogavelmente alteradas. Quando um desastre atinge, não é apenas a paisagem física que é dilacerada, mas o próprio tecido da existência humana. Lares que abrigaram famílias por gerações podem desaparecer em questão de momentos, levando consigo não apenas posses, mas memórias preciosas e um senso de pertencimento. Meios de subsistência construídos ao longo de uma vida, o barco de um pescador, o campo de um agricultor, a loja de um comerciante, podem ser varridos, deixando para trás ruína econômica e um futuro cheio de incertezas. O impacto é total, afetando todos os aspectos da vida de uma pessoa. Considere o rescaldo do terremoto de 2010 no Haiti. Em menos de 1 minuto, a capital, Porto Príncipe, e as áreas circundantes foram reduzidas a escombros. A imensa perda de vidas foi desoladora, mas para os sobreviventes, a luta estava apenas começando. Eles enfrentaram um mundo onde tudo o que era familiar havia desaparecido. Hospitais haviam desabado, escolas foram destruídas, e os serviços básicos em que confiamos, como água limpa e eletricidade, desapareceram. As pessoas foram deixadas para navegar em uma paisagem de escombros, procurando entes queridos perdidos em meio ao caos. O trauma psicológico de tal experiência, o choque, o luto, o medo constante de tremores secundários, deixa cicatrizes que podem durar uma vida inteira, muito depois que as feridas físicas se curarem. O próprio meio ambiente carrega feridas profundas desses eventos. O tsunami de 2004 não apenas destruiu comunidades costeiras, mas também devastou ecossistemas delicados. Recifes de coral que agem como barreiras naturais e são berçários para a vida marinha foram esmagados em pedaços. Florestas de mangue, vitais para proteger as costas da erosão, foram arrancadas e levadas pela água. A intrusão de água salgada contaminou fontes de água doce e terras agrícolas, tornando-as inférteis por anos. Da mesma forma, a erupção do Monte Tambora alterou drasticamente sua paisagem local, criando uma enorme caldeira onde antes havia um pico de montanha e cobrindo as ilhas circundantes com uma espessa camada de cinzas estéreis, mudando fundamentalmente a ecologia da região por muito tempo. Esses eventos expõem as frágeis conexões que unem nossas sociedades. Após o furacão Katrina, a inundação de Nova Orleans não apenas desalojou indivíduos, ela dispersou bairros inteiros, rompendo os laços sociais que formam a espinha dorsal de uma comunidade. Amigos, vizinhos e famílias estendidas foram dispersos pelo país, perdendo suas redes de apoio no momento em que mais precisavam delas. A perda de uma cultura compartilhada, de ruas familiares e tradições locais, é uma consequência profunda e muitas vezes negligenciada de tais desastres. Reconstruir uma cidade não é apenas sobre tijolos e argamassa.
É sobre remontar as conexões humanas que fazem de um lugar um lar. No rescaldo imediato de uma grande catástrofe, quando o mundo parece ter chegado ao fim, uma notável qualidade humana começa a brilhar através da poeira e do desespero. A resiliência. É o espírito inabalável que impele os sobreviventes a procurar outros, a compartilhar o pouco alimento e água que têm, e a iniciar a tarefa monumental de remover os escombros, uma pedra de cada vez. Nos dias seguintes ao terremoto e tsunami de 2011 em Tohoku, no Japão, o mundo testemunhou esse espírito em sua forma mais pura. Apesar de enfrentar perdas inimagináveis e a ameaça iminente de uma crise nuclear em Fukushima, o povo japonês respondeu com extraordinária calma, disciplina e um profundo senso de responsabilidade coletiva. Esse processo de reconstrução nunca é fácil. É uma jornada longa e árdua, cheia de contratempos e tristezas. No entanto, também é uma jornada de incrível força e inovação. Na cidade de Lisboa, Portugal, depois de ter sido quase completamente destruída por um terremoto massivo, tsunami e incêndios subsequentes em 1755, uma nova visão para a cidade surgiu. Em vez de simplesmente recriar as antigas e estreitas ruas medievais, os planejadores da cidade projetaram um novo centro com um padrão de grade, amplas avenidas e, o mais importante, edifícios resistentes a terremotos. Este foi um dos primeiros esforços em larga escala para projetar uma cidade para resistir ao poder de um terremoto. Um esforço pioneiro nascido diretamente das cinzas da tragédia. A comunidade é a pedra angular de toda a recuperação. É no trabalho compartilhado de reconstruir casas, reabrir escolas e replantar campos que as pessoas redescobrem um senso de propósito e esperança. Após o tsunami do Oceano Índico de 2004, inúmeras comunidades se uniram para apoiar umas às outras. Pescadores de diferentes aldeias compartilharam barcos e equipamentos para voltar ao mar. Mulheres formaram cooperativas para criar novas fontes de renda, tecendo têxteis ou processando alimentos. Esses esforços de base, frequentemente apoiados por ajuda de todo o mundo, são cruciais. Eles capacitam as pessoas locais a assumir o controle de sua própria recuperação, garantindo que as novas comunidades que constroem não sejam apenas fisicamente mais fortes, mas também socialmente mais coesas e resilientes. As histórias de coragem individual são frequentemente os testemunhos mais poderosos dessa resiliência. Há inúmeras histórias de pessoas comuns realizando atos extraordinários. A professora que protege seus alunos com o próprio corpo durante um terremoto. O pai que caminha por dias por uma paisagem inundada para encontrar remédios para seu filho. Os vizinhos que formam uma corrente humana para resgatar alguém de um rio furioso. Esses não são atos de super-heróis, mas de pessoas comuns impulsionadas por um instinto humano fundamental de proteger e cuidar umas das outras. É essa profunda empatia, essa recusa em se render ao desespero, que permite à humanidade se levantar repetidamente das ruínas mais devastadoras. Durante a maior parte da nossa história, a humanidade esteve em grande parte indefesa contra o poder impressionante dos desastres naturais. Só podíamos reagir, suportando as consequências com pouca compreensão de sua causa. No entanto, nos últimos séculos, uma revolução silenciosa tem acontecido. Através do trabalho metódico e paciente da ciência, começamos a desvendar as camadas de mistério que cercam esses eventos. Agora entendemos a teoria da tectônica de placas, que explica por que terremotos e vulcões ocorrem em regiões específicas do mundo. Podemos modelar as complexas condições atmosféricas que dão origem a furacões e ciclones. Esse conhecimento tem sido nossa primeira e mais crucial linha de defesa. Essa compreensão fundamental abriu caminho para avanços tecnológicos notáveis que estão salvando vidas em uma escala sem precedentes.
Hoje, uma rede global de sismógrafos escuta constantemente os mais leves tremores na crosta terrestre, permitindo-nos localizar e determinar a magnitude de um terremoto em minutos. Para tsunamis, desenvolvemos sistemas sofisticados como as boias DART, Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunami. Esses instrumentos ficam no fundo do oceano e podem detectar as mudanças de pressão causadas por uma onda de tsunami que passa, transmitindo um aviso em tempo real para centros costeiros em todo o mundo, fornecendo um tempo precioso para a evacuação. A visão do espaço nos deu uma perspectiva que nossos ancestrais só poderiam sonhar. Satélites agora orbitam nosso planeta, monitorando constantemente sistemas climáticos, atividade vulcânica e até mesmo a lenta e sutil deformação da superfície da Terra que pode preceder um terremoto ou deslizamento de terra. Essa tecnologia permite que os meteorologistas rastreiem o caminho e a intensidade de um furacão com incrível precisão, emitindo avisos com dias de antecedência. Os cientistas podem observar o inchaço das encostas de um vulcão ou mudanças em suas emissões de gases, sinais que podem indicar uma erupção iminente. Essa capacidade de ver e monitorar nosso planeta em escala global transformou a previsão de desastres de um jogo de adivinhação em uma ciência em desenvolvimento. No entanto, tecnologia e ciência são apenas parte da solução. O sistema de alerta mais avançado é inútil se o aviso não chegar às pessoas que precisam dele ou se elas não souberem como responder. É aqui que a educação se torna criticamente importante. Campanhas de conscientização pública, simulados de terremotos e tsunamis nas escolas e estratégias de comunicação claras são componentes essenciais de qualquer plano eficaz de mitigação de desastres. A colaboração internacional também é fundamental, pois os desastres não respeitam fronteiras nacionais. Ao compartilhar dados, tecnologia e experiência, as nações podem construir uma comunidade global mais forte e resiliente, mais bem preparada para enfrentar os desafios que nosso planeta dinâmico inevitavelmente apresentará. Todo desastre natural, por mais trágico que seja, carrega consigo uma lição profunda. Esses eventos nos mostram um espelho do nosso mundo, revelando não apenas nossas vulnerabilidades, mas também nossas maiores forças. Eles nos ensinam, com clareza brutal, sobre o imenso poder dos sistemas naturais que governam nosso planeta. Eles nos lembram que não somos mestres da Terra, mas parte dela, sujeitos aos seus ciclos e suas forças. Essa humildade é o começo da sabedoria. Ela nos impulsiona a abandonar uma atitude de conquista e a adotar uma de respeito e coexistência, compreendendo que nossa sobrevivência a longo prazo depende da saúde e estabilidade do próprio planeta. Uma das lições mais poderosas é a importância do planejamento e da previsão. A devastação causada pelo furacão Katrina não foi apenas resultado do poder da tempestade, mas também de decisões humanas. A localização da cidade, o projeto de seus diques e as desigualdades sociais que deixaram as populações mais vulneráveis em maior risco. Tragédias como essas nos obrigam a pensar com mais cuidado sobre onde e como construímos nossas cidades. Elas nos encorajam a proteger defesas naturais, como florestas de mangue e recifes de coral, que podem oferecer melhor proteção do que uma parede de concreto. Elas exigem que criemos sociedades que não sejam apenas economicamente prósperas, mas também equitativas e resilientes para todos os seus membros. Talvez a lição mais inspiradora a emergir da escuridão de um desastre seja o incrível poder da solidariedade humana. Quando uma crise atinge, fronteiras, políticas e diferenças parecem desaparecer. Vemos uma demonstração de compaixão e generosidade de todo o globo. Pessoas comuns doam o que podem, voluntários viajam milhares de quilômetros para oferecer ajuda, e nações enviam ajuda e expertise. Nesses momentos, testemunhamos o melhor da humanidade, esse espírito de unidade global
Esse reconhecimento de que somos todos parte de uma única família humana compartilhando um planeta frágil é uma força poderosa para o bem que devemos nutrir e sustentar muito depois que a crise imediata tiver passado. Em última análise, a história dos desastres naturais é uma narrativa dupla de tragédia e esperança. É uma história do poder impressionante do nosso planeta e da nossa própria resiliência notável. Ao estudar esses eventos, ao ouvir as histórias de sobreviventes e ao abraçar as ferramentas da ciência e da educação, podemos aprender a nos preparar melhor para o futuro. Somos inspirados a valorizar nosso meio ambiente, não como um recurso a ser explorado, mas como um lar complexo e belo a ser valorizado e protegido. E somos lembrados, repetidamente, de que nossa maior força diante de qualquer desafio reside em nossa capacidade de nos unirmos, de cuidar uns dos outros e de enfrentar o futuro com coragem e união.